Bom dia, com alegria, para você que tem nos acompanhado. Se você não acompanhou o nosso episódio passado, nosso card está aqui, então nos acompanhe nos outros episódios e para poder você pegar o fio da meada, né? Então, que bom! E hoje nós vamos falar para você, nesse café, de um período em que eu servi o exército. Eu até aconselho, hoje quando um jovem me pergunta, Pastor Pinto, o que o senhor acha de servir? É uma boa ideia? Vai que tu vai ver o que é bom para tosse. Quer dizer, não, eu aconselho, eu falo, vá, vá, porque é muito bom, é muito legal, eu te aconselho. Se você pode servir a qualquer uma das forças armadas do Brasil, né, tanto ao Exército, a Marinha, a Aeronáutica, eles ajudam muito, né, na formação do caráter do macho, do ser humano. Ele é muito bom, tá? Então, aí a recomendação. E eu fui para o Exército, né? Eu servi no 7º Batalhão de Engenharia de Construção, em Cruzeiro do Sul. E nessa época, eu ainda não havia me encontrado com Jesus. Mas Deus estava sempre ali no comando. Deus estava sempre ali no comando. Então, entrei no 7º Batalhão de Engenharia de Construção e ali eu fui servir aquele ano de praxe que todo reservista faz, né? Então fui para ali, foi um período bom. Eu era um camarada muito errado, né? Até porque eu ainda estava na sequência, né? Aí de uma vida de bebedeira, de uso de porcarias. Então, estava vindo aí e o quartel me recebeu, né? Graças a Deus por isso. E eu servi. A gente entra no militarismo, a gente entra no comportamento bom, né? Aí tem o bom, o ótimo, o excelente e o excepcional. Esse é o nível de comportamento da hierarquia militar, né? E eu entrei no bom. E aí comecei a fazer coisas ruins lá dentro, né? Comecei a fazer coisas ruins lá dentro, principalmente beber. Eu não tinha o que fazer, eu chegava bêbado no quartel e ia tomar banho dentro da caixa d'água do quartel. Tu já pensou um negócio desse? E o pessoal me pegava lá dentro da caixa d'água tomando banho, bêbado dentro da caixa d'água, e eles falavam, rapaz, mas olha a cara desse Pinto, porque lá eu ganhei o nome, lá meu nome foi Soldado Pinto, então eu fui o Soldado Pinto. E aí fazia esse tipo de coisa, chegava atrasado, que chegar atrasado no militarismo é o cúmulo do absurdo, é uma coisa grave, chegar atrasado, entrar atrasado na formatura, e isso aí é horrível. E aí eu comecei a fazer as coisas erradas e o comportamento foi piorando, né? Que a tendência é melhorar, né? Você entra no bom, aí vai pro ótimo, no excelente, excepcional. É assim que era para ser, né? Assim, normal. Aí o meu já caiu do bom pro desgraçado, porque descendo assim, né, o pessoal falava lá no quartel, rapaz, e o comportamento do Pinto, como é que tá? Eles falavam lá uns pros outros, rapaz, o comportamento do Pinto, o Pinto tá no desgraçado. E realmente eu ficou faltando muito pouco para ser expulso. Um comportamento muito ruim, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então tinha um comportamento muito exagerado, principalmente nessa área de bebida, e briguento. Eu era muito barraqueiro,
né? Lá na linguagem do amazonense, eu era muito barraqueiro. E na linguagem lá do cearense, é muito bonequeiro, né? Eu botava muito boneco, eu era muito bonequeiro, era muito briguento. Talvez aprendi isso lá por dentro da sala de aula com a história de jogarem milho, né? Pra gente e tal. E aí eu cheguei no quartel ainda muito briguento. Não levava desaforo para casa, qualquer insulto que me faziam, eu já me agarrava com o camarada. E era assim, bem violento, né? Eu era bastante violento. E lá no quartel eles trabalham muito na disciplina. Eu sou o Sargento Hartmann, instrutor sênior de treinamento. De agora em diante só falem se forem chamados. A primeira e a última palavra saída dessas bocas de esgoto será senhor. Entenderam, seus vermes? Senhor! Sim, senhor! Senhor, recruta Brau, senhor! Babaquice, agora você é um recruta Bola de Neve. Gostou do nome? Senhor, sim, senhor! Bom, mas tem uma coisa de que não vai gostar, recruta Bola de Neve. Não servem frango frito e melancia no meu rancho todos os dias. No quartel eles trabalham muito na disciplina da gente, né, na formação do caráter. E lá eu encontrei essa dificuldade de ter um caráter mais refinado, né? Então eles trabalham muito nessa parte de refinar o caráter do ser humano, mas eu fui trabalhoso, né? Eu fui trabalhoso. Dei muito trabalho lá para os comandantes, né? E nessa vida de militar ficou faltando pouco, né? Ficou faltando pouco para me ser expulso. Mas consegui chegar no final, né? Muito sacrifício, muita luta. Consegui chegar no final e chegando no final, eu saí do quartel e ainda com espírito de muita briga. E nessa luta de viver no mundo da violência, né, eu tenho um primo lá, ele ainda existe, né? Abraão Cândido da Silva. Eu tenho um primo lá, ele quis nos dar a mão, ele quis dar a mão pra gente e ele liberou uma mercadoria. Disse, olha, vocês vendem e eu recebo no apurado, tá bom? Vocês não precisam pagar adiantado. Vocês vendem e eu recebo no apurado. Aí começou a liberar. Que mercadoria vocês querem? Aí a gente sugeriu vender bebida. Então, vender bebida alcoólica, né? E aí a gente montou um bar. Eu e o meu irmão. Meu irmão, rapaz, vamos trabalhar junto, porque trabalhar só é muito difícil, porque aí um vai cuidar da parte das negociações, o outro fica aqui vendendo e tal. Eu sei que a gente terminou montando esse bar. Meu primo cedia a mercadoria e a gente começava a vender. Só que a gente começou a resolver beber também. A gente começou a vender a bebida e beber a bebida, e começou aquele negócio e no final das contas nós começamos a brigar, eu e meu irmão, brigar mesmo, a gente se agarrava lá, parecia duas abelhas, né? Caía dentro do bueiro, era aquele sufoco danado, apanhei que só, na época ele era mais forte, e era um sofrimento da pega. Até que um dia eu falei para ele, rapaz, olha, eu não vou ser teu escravo aqui não. Não vou ser teu escravo aqui não, porque à noite eu ficava no bar e ele ia pro Samambaia. Ele ia para um clube que tinha lá, né? Chamado de Samambaia. Ia pro Samambaia e eu ficava lá vendendo. Aí eu me zanguei lá, falei, não vou mais ficar aqui não. E aí nós começamos a dividir as coisas. No final das coisas, na divisão, terminou que a gente ainda foi devendo.
uma coisa que era para dividir e ficar uma coisa para cada um, a gente ainda foi devendo. Eu tive que vender a cama, tinha uma cama que tinha lá, terminei vendendo para ver se quitava a dívida. Agora, aí dois, que tanto eu quanto ele, a gente bebia, né? Tanto eu quanto ele, a gente bebia, né? Nós bebíamos. E ele também era violento, quando bebia, eu chegava lá querendo me bater, querendo saber cadê o dinheiro do apurado, e aquele negócio todo. E aí terminou que nós falimos o bar. O bar foi à falência, né? O bar foi falido e o meu primo nunca mais quis conversa conosco. Nunca mais ele quis conversa, nunca mais ele cedeu mercadoria. Então vocês vão falir outro, não eu. Então, terminamos passando por esse período. Eu lembro que um dia, nesse bar, uma senhora, né, chegou lá pedindo a bebida e eu falei, não, porque aqui é como passar de avião, você paga, depois viaja. Naquela época era assim, eu acho que agora dá para comprar fiado também as passagens de avião. Falei, ó, você paga, depois viaja, então cadê o dinheiro? Porque em bar tem de tudo, viu, gente? Em bar tem de tudo. Aí ela pegou e começou a me desafiar. Né? Ah, por que você está duvidando de mim? Não sei o quê. Começou a desafiar. Aí eu fui lá dentro, aí peguei o rifle, peguei o rifle e dei um tiro no chão. Peguei o rifle, dei um tiro no chão. Aí ela pulou para cima e correu. E aí entrou num outro bar, um pouco mais lá na frente. Aí eu escondi o rifle lá, botei ela para correr de lá, né? Eu podia até fazer algum dano com ela, mas na verdade eu queria era tirar ela de lá. Mas naquela época a gente tirava na bala, assim, gostava muito desse negócio. E aí eu atirei no chão, ela correu. Aí eu fechei o bar, peguei o rifle, botei dentro do saco de estopa, enrolei, botei debaixo do braço e saí do bar. E lá eu só voltei para entregar a mercadoria. E saí porque, de repente, eu não atirei na mulher, mas o outro podia vir e atirar em mim também, né? Porque geralmente acontece assim, você não bota para matar, o outro vem e bota para matar. É assim que funciona, viu? Hoje, quando alguém, né? Eu converso com alguém, com alguma pessoa e ela me fala assim, rapaz, eu sou um bandido, entrar aqui, eu dou-lhe um tiro na bunda dele. Eu não atiro na bunda de bandido não, meu filho. Faça o serviço bem feito. Nunca atire na bunda de um bandido. Então hoje eu sei que é assim que funciona. Então aí eu peguei o rifle, embrulhei num saco de estopa e nunca mais voltei lá. Só voltei com o rapaz para pegar a mercadoria, entregar e sair. E aí eu fui viajar, saí do barco e fui viajar. Viajar de regatão, não sei se você lembra, aqueles comerciantes de barco no Rio de Uruguai é chamado de regatão. Aí eu fui trabalhar de regatão. Aí trabalhando de regatão, deixando o bar, eu fui trabalhar num barco. Era um barco de regatão, lá pro Rio Breu, lá para o Peru, de Cruzeiro do Sul, o trecho entre Cruzeiro do Sul e Peru. A primeira cidade peruana é chamada de Tipisca. E nós íamos até Tipisca vendia tudo. Vendia até casa pegando fogo, vendia tudo, sabe? Vendia de sabão a cigarro, vendia tudo. E aí fui trabalhar nesse barco com um senhor. E aí lá nesse barco, um dia eu enfiei a âncora lá de mal colocada e aí soltou. E lá pela meia-noite o senhor do barco acordou e falou: Pinto, nós estamos à deriva, no meio do rio. E o que foi que houve? Eu digo, bom, soltou, certamente. Soltou. Rapaz, tu é doido, Pinto. Tu é doido. E aí, naquela luta, conseguimos levar o barco e ancoramos o barco. Passamos a noite
a gente já tinha descido bastante. E aí a gente vendia tabaco, vendia sabão, querosene, vendia tudo, vendia perfume. E aí lá no Tipisca eles eram muito ladrão também. E aí a gente ia vender os perfumes, e aí eles pegavam lá o vidro e falavam, está macio. Aí eu falei, tá não, rapaz, é porque é assim mesmo, não vem cheio não. Tá macio. Não quero. Pois é. Aí eles iam embora, aí à noite eu destampava, metia na água do rio Juruá, terminava de encher, tampava. Aí quando era no outro dia, eles chegavam lá e diziam, agora esse aqui tá bom, tá? Bem cheinho. Aí a gente vendia os perfumes, vendia os perfumes com água para eles. Eles roubavam nossa cerveja também, se a gente vacilasse. Era ladrão que rouba ladrão, sabe? Aí era aquele negócio. E era um sufoco. Um dia eles chegavam com a gente, aí apontava para a mercadoria, para a gente ir lá na mercadoria, no bar. A gente ia lá e quando a gente virava as costas, ele pegava e levava qualquer coisa que tivesse ali próximo do balcão. Qualquer coisa que tivesse ali próximo do balcão. Então eles também eram, como dizia minha mãe, eram fogo na roupa, viu? Eles não eram fogo que se cheirasse, nem pássaro que se andasse em bando, né? E ali a gente trabalhei naquele barco ainda por um bom tempo. Foi um bom tempo trabalhando naquele barco. E por isso que hoje tem muita coisa que as pessoas querem, tem muita gente quer me enganar. E aí eu falo, rapaz, eu já andei por esse mundo, eu conheço esse teu mundo aí, né? Um dia desse um camarada estava me vendendo uns perfumes, bota os perfumes num carrinho de mão, e aí enche o carro de perfume, e aí pegou o perfume, tá aqui, mas tu não botou água não, né? Então, como dizia minha mãe, quem disso usa, disso cuida, né? Então, um dia que eu botei água, a gente no interior vendia mel e o pessoal botava mel de cana, dizendo que era mel de açúcar. Um dia desse, acho que era em Jericoacoara, alguém foi me vender aí chegou lá e, esse mel aqui é bom e tal. Aí eu peguei, deixa eu provar aí. Aí eu provei e disse, esse aqui é mel de cana. Isso aqui, eu quando vendia isso, eu botava mel de cana, tu botou também, né? Mas eu te disse, não sei o quê. Rapaz, pra cima de mim. Ele começou dizendo que não. Quando eu disse, não, eu era desse ramo aí também. Ele falou, tá, tô entendendo. Então, tá bom então, tchau. Foi embora. Então, mas graças a Deus que mesmo Deus nos ensinou muito, né? Hoje eu aprendi essa lição. Deus nos ensinou muito que aquilo, pois, que um homem plantar, isso também se fará, né? Isso também ele colhe. Então, enganei muita gente, mas eu também fui enganado. Então, não é negócio. Eu quero deixar claro para você nesse episódio desse café que não é nenhuma vantagem a gente a ser desonesto. A gente é tentado, o inimigo das nossas almas tenta a gente a ser desonesto, mas isso nunca foi vantagem. Eu, mesmo no mundo da minha incredulidade, não vi vantagem não. Mesmo sem Cristo, eu não vi vantagem nisso. E hoje, com Cristo, aí que eu não vejo mesmo. Então eu costumo sempre dizer que se você quer colher o bem, então plante o bem. Se você quer colher honestidade, então plante honestidade. Né? Porque se não plantar honestidade, não vai colher. Então, que Deus possa abençoar você e sempre pensando que Deus nunca saiu do comando, Deus nunca saiu do controle, mesmo no mundo da incredulidade, mesmo quando nós vivemos no mundo de pecado, Deus sempre está com o seu olhar, olhando e pensando assim, vou usar isso, essa bagaceira desse camarada aí para edificar vidas
e ganhar almas para meu reino. Isso é muito legal. Fui morar num sítio lá do um irmão meu, e morando lá no sítio, tinha uma casa assim próximo, e lá tinha um centro de macumba, né? Tinha um pessoal que trabalhava com esse negócio aí de espiritismo e tal. E aí um dia um camarada chegou comigo e falou: rapaz, bora acabar com esse centro de macumba? Como? Aí, não, tu é doido, eu vou acabar com esse povo pra lá, rapaz. Não, isso aí é porque você tira a paz da gente, não sei o quê, e aquele negócio todo. E aí terminou que ele me ofereceu comprou uma garrafa de pinga e falou: rapaz, tu bebe meia e eu meia. E aí a gente, quando tiver assim com a cabeça muito doida, aí a gente pega aqui uns facão e a gente vai lá e bota tudo para correr. E aí a gente foi lá, e lá começou a briga, e eu taquei um facão um camarada lá, e ele, na verdade, como eu estava muito bêbado, né, eu estava assim, muito alterado já, certamente eu botei o facão no meio da cabeça, mas ele botou a mão, então cortou a mão dele, e aí eu fugi para casa. Fui para casa e aí lá eu tinha naquela época, né, a gente tinha muito armamento, né? Lá em casa tinha uma espingarda, tinha um rifle, e aí eu corri para casa e aí lá eu peguei um rifle, e aí eu digo que botar a cabeça aqui eu derrubo. Mas eles não foram, eu acho que eles não foram exatamente porque eles sabiam que naquela época cada um tinha suas armas, então eles preferiram ver isso de outra forma, né? E aí quando foi no dia seguinte, aí à noite, né, eu fiquei o dia todo em casa, esperei cair a noite, aí vesti lá umas roupas estranhas, botei um chapéu na cabeça e me disfarcei para sair de lá sem que ninguém soubesse que era eu. Aí eu vesti uma roupa lá disfarçado e peguei e fui embora. E quando eu cheguei na cidade, eu não podia ver ninguém com a mão amarrada, porque se tivesse com a mão amarrada, para mim já era um camarada que estava me procurando para matar. Então, em todo canto que eu entrava, eu olhava logo para a mão das pessoas para ver se não tinha um curativo feito, não estava com a mão enrolada. É assim que andam as pessoas violentas, sabia? As pessoas que fazem o mal, eles andam assim, sempre assustados, eles estão sempre com medo de que alguém esteja lhe perseguindo, esteja correndo atrás, é assim que vivem eles, né? E eu nessa época estava vivendo assim, né? Com medo, queria matar, mas não queria ser morto, que isso é bem típico de bandido, quer dizer, é bem típico de gente maligna, que quer matar, mas não quer morrer. Então, eu cortei a mão do camarada lá, que é a mesma coisa que eu digo para o apóstolo Pedro, quando ele jogou a espada, ele não jogou na orelha do Malco, não. Ele diz que ele jogou a espada e cortou a orelha do Malco, mas eu tenho certeza que ele não botou na orelha. Não era a orelha que ele queria cortar, ele queria bandar a cabeça do Malco, mas aí ele deve ter feito algum movimento e aí saiu para a orelha, né? Então, naquela época, violento que só, e eu andava com medo, comecei a andar na cidade com medo, né? Já tinha saído do exército, já tinha saído do quartel. Aí, como eu havia lhe falado sobre o homem que eu cortei a mão, eu depois fiquei com medo, né? E aí peguei um barco e fui para Manaus. E acho que até em Manaus também eu olhava muito para a mão das pessoas, para ver se não estava com algum curativo, né? E aí eu fui embora para Manaus, e lá em Manaus é que começa um novo episódio dessa história. Deus tem muito a nos ensinar aí nessa ida
para Manaus, né? A saída do Acre para Manaus. Tem muito Deus nos ensinar por meio desses episódios, dessas histórias. Te aguardo no próximo episódio e que você possa ser edificado em Deus, fortalecido na sua graça e na força do seu poder. Você assistiu o Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.